Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como fazer esses cestos organizadores de brinquedo. E para fazer esse vídeo eu vou estar utilizando todos os materiais que vocês encontram lá na loja da Boutique das Rendas. Eu vou estar deixando o site da loja da Boutique das Rendas aqui para vocês e vou aproveitar para também deixar o meu cupom de desconto, que comprando e utilizando o cupom FAROLZINHO, você garante até 10% de desconto nas suas compras. Esse passo a passo é super legal para você organizar os brinquedos da criança e também é um ótimo fácil venda para você vender aí no seu ateliê. E se você estiver chegando agora no canal, não esquece de se inscrever, aproveita, ativa o sininho das notificações e já deixa aquele like para incentivar esse conteúdo. E aí, estão curiosos? Então vamos ao passo a passo. Vem comigo! Então, para fazer o nosso passo a passo, nós vamos precisar de cordão de cetim, esse daqui para poder fechar o nosso saquinho, esse daqui é o de 2 milímetros. Vou utilizar também viés, e aqui eu escolhi a cor laranja, aí você pode escolher uma cor combinando com o seu tecido. Aqui eu fiz um círculo, você pode usar qualquer molde que você tiver na sua casa, eu usei um prato, e ele tem 24 centímetros de diâmetro. Esse saco você pode fazer do tamanho que você quiser. Então, corta o seu diâmetro, e aí você vem com a sua fita e você vai medir toda a volta do seu círculo. Mediu a volta do seu círculo, aqui no meu caso, ó, deu 74 centímetros. Então, eu sei que eu tenho que cortar o tecido que vai ao redor com 75. Eu tô colocando 1 centímetro a mais porque eu tô usando uma margem de costura de meio centímetro. Se você fizer esse círculo maior, menor, é só você fazer essa medida em volta e depois você define a sua altura. Então, esse daqui é o fundo do meu saco. Aí, eu tô utilizando 3 composês de tecidos que é vendido lá na loja da Boutique das Rendas. Então, eu peguei esse de dinossauro, que tá super fofinho. Esse daqui que é o composê em chevron e esse poeirinha. Então, eu vou utilizar essas 3 combinações em todo esse passo a passo. Aí, como eu falei aqui, eu já matelacei o meu tecido. Ele tá com 75 centímetros de comprimento por 35 de altura. Diferente de todos os projetos que eu sempre utilizo por aqui, eu tô utilizando nesse projeto uma manta R2 e essa daqui é aquela de 200 gramas. Então, como vocês podem ver, ó, ela é bem mais grossinha para poder deixar o meu saquinho estruturado. Se você não tiver a manta de 200 gramas, você pode fazer com a manta R2 de 100 gramas também e de repente colocar um TNT 150, gramatura 150, para deixar o seu saquinho bem estruturado. E aí, vou usar esse mesmo tecido aqui para o forro, na mesma medida, 35 por 75. Para fazer o fechamento do meu forro, vou utilizar aqui o tecido de Dino, medindo 12 centímetros por 75, ele tá dobrado, e a mesma medida para fazer o fechamento do meu saquinho, tá bom? Então, eu vou fazer com esse, aqui é o fechamento da boca, e perdão, aqui com esse, eu vou fazer as alças do meu saquinho, para dar mais mobilidade, ficar mais fácil da criança carregar também. Então, eu vou colocar 2 alcinhas na laterais, e fica ao critério de vocês querer acrescentar a alça ou não. Então, esses são os materiais, nós vamos começar a preparar agora o passo a passo. Pega a sua tábua de passar, que eu já ensinei aqui no canal como fazer, e nós vamos pegar a faixa aqui para poder fazer a nossa alça. Como eu falei, ela tem 12 centímetros por 75, e eu começo dobrando a minha faixa ao meio, e vou passar no sentido de todo o comprimento, vincando a minha faixa. Agora que eu já vinquei o meio, eu vou trazer cada ponta para o meio novamente. Então, eu faço isso e faço isso, ó, encontrando as duas no meio e vou passar novamente. Passei tudo, agora é só dobrar, encontrando ponta com ponta, e aí a gente vai costurar, fazer uma costura em cada lateral, para deixar a nossa alcinha bem reforçada. Bom, então prontinho, e agora eu vou passar uma costura nessa lateral e nessa outra lateral em toda a minha faixa.
Ó, então a alça aqui já está pronta. Agora eu venho aqui, ó, junto ela ao meio e eu vou cortar, dividindo uma alça para cada lateral. Bom, então a minha alça já tá pronta. Eu vou pegar aqui, ó, o meu tecido que eu já matelei, tá? Vou dividir aqui, ó, junto ponta com ponta. Eu vou fazer um piquezinho bem pequenininho aqui nessa ponta. E agora eu trago ponta com pique, marco aqui a minha lateral e a mesma coisa do outro lado. Aí, agora aqui que já tá marcado, ó, é onde eu vou colocar as minhas alças. Esse é o lugar e eu já vou costurar antes para facilitar o meu processo. Ó, então tá marcado aqui, ó, o meu meio. Vou pegar aqui, vou medir 5 centímetros e vou colocar aqui um alfinete prendendo a minha alça. E aí, do outro lado, marco também mais 5 centímetros e coloco a minha alça. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E agora eu vou passar um retrocesso aqui prendendo essas alças. Bom, então aqui, ó, já estão presas as minhas alças e a gente vai reservar um pouquinho essa parte. Agora eu vou pegar aqui essa parte que vai ser a parte de cima do meu saco para fazer o fechamento do meu saco e vou pegar também o viés. Então aqui vou pegar o tecido, que é a parte para fechar a boca do meu saquinho, e o meu viés e vou começar a aplicar. Só que eu vou colocar o viés aqui, ó, bem no cantinho e eu começo a aplicar o viés 1 centímetro depois. Não costuro desde a beiradinha. E paro do outro lado 1 centímetro antes. Bom, ó, então costurei, aí ficou assim, parei de costurar 1 centímetro antes e a mesma coisa aqui nessa outra lateral. Agora aqui, ó, eu vou juntar ponta com ponta, sem costurar o viés, tá? Vou juntar ponta com ponta e vou fazer o fechamento. Ó, então fechei. E agora aqui, ó, eu vou começar a rebater o meu viés. Ele tá dessa forma e eu vou jogar ele aqui, ó, pra dentro o meu viés. Desse jeito aqui, se você quiser, você pode ir passando assim o dedo pra vincar. Ou você pode passar ferro também. E aqui, ó, o nosso viés, ele ficou aberto, certo? E aí, aqui a gente dobra essa pontinha do viés, vai jogar ela assim pra dentro, porque por aqui é onde a gente vai passar o nosso cordão de seda. E aí, você pode ir vincando assim com a mão, e nós vamos passar uma costura em toda a volta desse viés. Vou começar aqui nessa pontinha, bem no cantinho, e vou até terminar. Ó, prontinho, então ele ficou assim do lado direito e do lado avesso ficou assim o nosso viés. Vamos reservar também. Agora aqui, nessa etapa, a gente vai fazer o fechamento do nosso tecido matelado. Ó, então agora que eu já fechei aqui, eu vou começar a marcar aqui o meio do meu tecido, tá? Então, eu vou juntar aqui, ó, ponta com ponta, marco o meio, eu não vou fazer o pique, tá? Agora, eu trago aqui, ó, costura com esse alfinete, vou colocar outro alfinete aqui pra poder marcar o meio da minha lateral. E a mesma coisa do lado de cá. E agora, eu pego o meu círculo e vou fazer a mesma coisa. Vou marcar os 4 lados do meu círculo, que é o fundo da minha peça. Aqui eu tô dando um piquezinho bem pequenininho.
Agora, junto pique com pique, encontra aqui o meio certinho. Aí, agora aqui, nós vamos pegar o nosso tecido de forro e eu vou fechar esse tecido de forro também. O meu tecido de forro, eu fecho com uma margem de costura de 1 centímetro, um pouquinho menor, para ele ajustar certinho dentro da minha peça. Agora, eu venho aqui com a minha peça, que já está pronta, e eu vou colocar essa parte aqui, que é a parte que vai fechar o meu saquinho. Então, eu vou colocar costura com costura, vou alfinetar toda a minha peça e vou costurar. Lembrando que na hora de alfinetar, a gente vai deixar direito do tecido com direito do tecido. Agora aqui, nesse nosso fechamento do saquinho que a gente fez, ficou a costura dessa forma. Então, eu vou juntar aqui as duas pontas do viés, dessa forma assim. Vou jogar essa costura para o lado de fora e vou passar uma costura aqui, ó, escondendo e fazendo o acabamento nessa costura. Aí, o acabamento do lado de dentro da nossa peça vai ficar assim. E do lado de fora, você pode rebater essa costurinha. Bom, então aqui já tô com o meu tecido costurado, ele ficou dessa forma. E aqui, ó, na emenda ficou assim, tá? Fica aqui o espacinho para passar o cordão. Agora, eu vou deixar direito do meu tecido com direito da minha peça. Lembra, a gente já tinha feito os piquezinhos aqui marcado do lado da alça. E agora, eu vou começar a colocar aqui essa parte aqui dentro. Vou colocar costura com costura e vou começar a colocar clips em toda a volta e depois eu vou costurar, prendendo com uma costura de segurança aqui, toda a minha peça. E agora aqui eu vou passar uma costura de segurança fechando. E agora, a gente vai pegar aqui o nosso forro, vou virar aqui o meu tecido, que ele vai ficar direito com direito. Vou colocar aqui também, encontrar as costuras. E aí, eu vou prender com clipes pra poder fazer o fechamento aqui do meu saquinho. E agora, vou costurar também prendendo o meu forro. Pronto, costurei o meu forro. Eu vou aqui, ó, desvirar a minha peça. Então, eu puxo aqui, ó, tô desvirando a peça. Fica desse jeito. Agora, eu jogo o forro pra dentro. Ó, aqui tá o fechamento do meu saquinho, as costuras, tá? Dessa forma. E aí, aqui, ó, eu vou passar pra deixar o meu forro bem certinho aqui dentro, tá? Ó, vou passar para assentar bem ele e depois a gente vai rebater essa costura. Agora que o meu forro já tá aqui dentro, eu vou começar a puxar ele alinhando aqui na barra de baixo do meu cesto. Eu vou alinhando ele todo aqui, ó, vou prendendo com os meus alfinetes para ele ficar alinhado. E depois, a gente vai passar uma costura de segurança bem na beiradinha. Aí, agora aqui, eu vou começar a costurar todo o meu forro. Eu vou fazer essa costura bem na beiradinha.
Então agora, ó, o forro ficou todo costurado na barra do meu saquinho. E aqui, ó, na parte de cima, eu vou passar ele assentando bem esse forro para depois a gente rebater a costura aqui. Ó, então eu passei aqui, rebatendo bem aqui, ó, deixando bem a minha costurinha pro lado de dentro. Eu vou desvirar aqui, porque eu acho que fica mais fácil eu costurar estando a parte de fora pro lado de dentro, ó. Então, o forro tá assim, tá vendo? Todo embutido, ficou aqui no meu saquinho, ó, o forro ficou dessa forma. E agora, por esse lado aqui, eu sempre gosto de começar pelas costuras, eu vou começar a rebater a costura aqui, ó, em toda a minha volta até terminar. Eu vou colocar aqui, ó, o meu calcador, então vai ser com a margem do meu calcador de meio centímetro. Tudo bem, se você fizer com margem de 1 centímetro, não interfere. Ó, joga minha alcinha para o lado de cima. Vou abrindo aqui para tentar conseguir mostrar bem para vocês. E aí, você vai virando aqui, ó, o restante da sua peça para você ir conseguindo costurar. Ó, então agora a peça rebatida ficou dessa forma, ó. Essa parte aqui depois nós vamos passar o cordão de seda, ela vai ficar fechadinha, as alças estão aqui. E agora aqui a gente precisa costurar o nosso fundo, tá bom? Então, agora aqui a gente vai começar a colocar o fundo. Aí aqui, antes de colocar o meu fundo, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou começar a aplicar o meu viés, porque o meu viés vai servir para dar o acabamento no fundo. Então, eu vou começar a aplicar o meu viés aqui. Essa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Eu coloco um tecidinho do viés aqui, vou costurar. Dessa forma, e agora eu vou começar a aplicar o meu viés em toda a volta, fazendo a costura bem aqui, ó, na dobrinha do viés. Então, costurei aqui todo o fundo da minha base e o viés, eu acho que facilita na hora de colocar. Já fiz o pique aqui, ó, marcando os 4 lados aqui do meu círculo. Agora, eu venho com o fundo do meu saco e vou fazer a mesma coisa também. Vou fazer os piques, marcando aqui o fundo do meu saco. Agora, encontro aqui pique com pique. Faço o pique da lateral aqui. E faço o pique dessa lateral também. Aí, agora aqui, eu vou vir com o meu fundo e vou colocar pique com pique. Ó, coloco assim, venho aqui, coloco os meus clips. E agora aqui, ó, é só eu terminando de colocar, facilita mais fazer dessa forma. O fundo fica bem certinho. Ó, vou ajeitando aqui. Agora, eu acabo de colocar o restante dos clips, segurando todo o fundo do meu saquinho. E agora, aqui, é só costurar. Pra costurar, eu vou jogando aqui, ó, esse tecido pra cá e vou fazer aqui uma costura em toda a volta, bem pegando em cima do viés novamente. Agora aqui com todo o meu fundo costurado, eu vou começar, ó, virar o meu viés para a parte
de cima da minha peça. Essa parte aqui, ela vai servir para poder fazer o acabamento. E agora aqui a gente vem virando esse viés no nosso saquinho. Ele ajuda também a estruturar e deixar o saquinho bem durinho. E aí eu vou arrumar aqui e vou colocando os meus clipes para eu poder rebater essa costura e fazer o acabamento aqui do meu viés e das costuras. E agora aqui é só a gente rebater esse viés. Ó, então aqui tá prontinho o nosso viés, finalizei aqui a costura, desse lado ele fica desse jeito, ó, a costurinha do viés. E esse viés, ele ajuda a deixar o fundo do nosso saquinho bem estruturado, tá? Então, do lado de cima ficou assim, e aí o saquinho, ele fica assim, ó, bem durinho, paradinho em pé. Bom, então agora que o saquinho já está pronto, eu peguei aqui 1 metro do cordão de cetim, tô queimando as pontinhas para ele não desfiar. Vou colocar aqui, ó, no meu passador, fecho, esse vocês também encontram na Boutique das Rendas. E agora aqui, ó, eu vou começar a passar o meu cordão pra quê? Quando não estiver brincando, ou até se quiser carregar, transportar, né, os brinquedos com o saquinho, você tem a opção de deixar o saquinho fechado. Então, só passar aqui. Ó, e a gente chega aqui pela outra abertura. Saquinho. Ó, nessa parte aqui, se você quiser colocar uma miçanga, alguma coisa pra evitar de escapar aqui o cordão na hora da criança abrir, você pode colocar também. Então, aqui consegui passar um cristalzinho desses daqui, ó. Uma pedraria, tá? Coloquei nas duas pontinhas. E agora é só a gente organizar os brinquedos. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de assistir junto comigo esse vídeo. E olha, pra vocês verem como que fica aqui o saquinho, ó, tem as alcinhas. E aí, ó, eu fiz uma opção também, sem fazer essa parte aqui do fechamento, né, onde a gente colocou aqui o cordão de seda pra poder amarrar. E aí fica tudo fechadinho pra colocar os brinquedos. Então, eu fiz uma opção aqui, ó, onde eu não coloco essa amarração para fechar o saquinho. E aí eu utilizei uma alça que eu fiz com sintético Montana e preguei ela com o rebite. E aí também fica a critério de vocês. Eu gosto bastante dessa opção aqui, ó, quando a gente fecha, porque o saco de brinquedos acaba servindo também como um objeto de transporte para a criança levar os seus brinquedos. De repente vai para casa da avó, vai para algum lugar e aí fica legal para a criança poder levar esses brinquedos. E como eu já falei durante esse vídeo, todos os materiais vocês encontram lá na loja da Boutique das Rendas. Eu já deixei o meu cupom de desconto para vocês no início do vídeo, então dá uma passadinha lá na loja para conferir todos esses materiais que vocês encontram por lá e muito mais. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele seu curtir e não esquece de incentivar esse conteúdo. E se você quiser mais conteúdos como esse, aproveita e comenta aqui abaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!